Salve, meus burrinhos, minhas burrinhas! Aqui quem tá falando é o José Burrinho, simplesmente o José Mourinho do YouTube, trazendo pra vocês hoje mais um conteúdo super especial sobre o João Pedro, cara. João Pedro que ficou de fora da lista do Ancelotti, né? Ficou de fora da Copa, infelizmente, porque ele tá fazendo uma temporada excelente pelo Chelsea. Só que surgiram muitos comentários aí na internet de que o João Pedro tinha dado uma entrevista falando que ele queria o Neymar na Copa e por conta disso ele ficou fora da Copa, como se ele tivesse saído para o Neymar entrar. Eu particularmente não concordo, tá, com essa afirmação, não concordo que o Neymar entrou no lugar do João Pedro, até porque são posições diferentes, né? E o Ancelotti tinha muitas opções ali para convocar, não necessariamente ele tinha que levar ou o Neymar ou o João Pedro, e até porque não é oficial, né? Essa informação de que o Neymar entrou no lugar do João Pedro, ou seja, de que o João saiu para o Neymar entrar, é simplesmente uma teoria. Porque o João Pedro fazia parte dos planos do Ancelotti, fez parte do ciclo e saiu. Foi um dos poucos jogadores que fez parte do ciclo e não está na lista final. E o Neymar, o contrário, não fez parte do ciclo e entrou. Também foi uma questão muito bem trazida pelo Paulo Vinícius Coelho, o PVC, na pergunta que fez logo após a, a convocação do Ancelotti, né, durante a entrevista, ele traz essa questão sobre o João Pedro e o Neymar. Só que a questão é o seguinte, cara. As pessoas estão comentando no YouTube falando como se o João Pedro tivesse falado que ele quer que o Neymar pegue o lugar dele, basicamente, né? E não foi isso que aconteceu. Se a gente for ver a entrevista, que é o que a gente vai ver agora, assim, basicamente ele estava respondendo a pergunta da entrevistadora, né, da Mantovani, se não me engano é Carol Mantovani o nome dela, e que é a jornalista da TNT, e ela tinha feito a pergunta se ele queria o Neymar na Copa, né? Se ele estava acreditando que o Neymar ia ser convocado. E assim, a resposta que ele deu foi muito diferente do que as pessoas estão imaginando. De que ele falou que ele queria o Neymar na Copa e que o Neymar é o ídolo dele. Sim, ele falou isso. Mas logo depois, cara, ele fala uma coisa que é essencial e que ninguém tá comentando. Logo depois disso, dele ter dito que ele queria o Neymar na Copa, ele fala uma coisa muito importante. Que ele também queria estar na Copa. Então, assim, obviamente o João Pedro tá sofrendo um hate totalmente desnecessário. Vamos dar uma olhadinha de como foi a entrevista? Qual a tua opinião? Neymar na Copa? Neymar fora da Copa? Neymar na Copa. É... Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar para o Brasil. Então, aqui Neymar. basicamente ele fala. Aqui basicamente ele tá falando, né? O Neymar é o Neymar, assim como o Messi é pra Argentina, assim como o Cristiano Ronaldo é pro Portugal, o Neymar é pro Brasil. Aí ele tá até que certo, assim, um pouco de exagero, foi uma hipérbole ali, né? Que ele utilizou, argumentativa. Pra dizer assim que é uma comparação, assim como o Messi é o maior ídolo da Argentina atualmente, o Neymar atualmente é o maior ídolo brasileiro, o jogador com a melhor qualidade técnica. Até então, beleza. Vamos ver como ele continua a entrevista. É um cara que eu ainda não tive a oportunidade de jogar junto. Já encontrei ele, graças ao Vinícius, numa festa dele, eu encontrei o Neymar. João Pedro e Neymar ainda não jogaram juntos, cara. Você já sabia dessa? Eu não sabia, eu achei que eles tivessem jogado juntos já na seleção. Nunca jogaram juntos, em nenhum momento. Nem contra. O Neymar acho que é o ídolo de quase todo mundo que está na seleção. E eu espero que ele possa estar na Copa, que eu possa estar com ele. Ah lá, ó. Eu espero que ele possa estar na Copa, que eu possa estar com ele. Cara, isso aqui é totalmente diferente da teoria que está sendo criada na internet, como se o João Pedro tivesse dito basicamente isso aqui. Eu quero que o Neymar esteja na Copa. Se precisar tirar o meu lugar, que tire. Porque as pessoas estão tratando como se fosse isso. As pessoas estão falando pro João Pedro, falando sobre o João Pedro como se ele fosse um burro, como se ele tivesse dado o lugar dele para outra pessoa, como se ele não tivesse puxado a responsabilidade. Cara, ele deixou claro que ele quer estar na Copa. Olha aqui o que ele fala. E seria um prazer imenso. E eu desejo que muita saúde e espero ver ele na Copa do Mundo. Espero ver ele na Copa do Mundo. Ou seja, ele quer participar da Copa e ele quer que o Neymar esteja junto. Você tá entendendo? Assim como muitos outros jogadores fizeram. Então, se o Casemiro não fosse convocado agora, vamos supor que o Ancelotti muda de ideia e decide não chamar o Casemiro, até porque ele tá numa fase muito ruim lá no Manchester United, não é mais o Casemiro do Prime, né? Aí as pessoas iam falar que o Casemiro saiu pro Neymar entrar? Não faz sentido, cara.
Claro que o Neymar e o João Pedro ambos são atacantes. E a gente tem ali 9 atacantes, 9 defensores, 5 meias na lista oficial, certo? E 3 goleiros, totalizando 26. Só que, cara, o Neymar hoje, ele faria o papel o quê? De um meia ofensivo, de um segundo atacante. O Neymar hoje não tem mais fôlego, não tem mais corpo pra ser ponta. E o Neymar nunca na carreira dele foi centroavante, tá? Então o João Pedro é centroavante, cara. É um jogador rápido, de explosão, de finalização. É uma característica totalmente diferente do Neymar. O João Pedro, ele estaria disputando lugar com o Igor Thiago, talvez com o Endrick, com o Pedro, mas não com o Neymar, cara. É totalmente absurdo isso. As pessoas estão criando essa teoria de que o João Pedro falou que ele queria o Neymar na Copa e isso tirou ele da Copa porque ele não puxou a responsabilidade. Cara, o Ancelotti é um técnico sério, ele não faria isso, tá? Então, se você é esse tipo de pessoa que tava comentando, tava dando hate no João Pedro, falando que ele não puxou a responsabilidade pra ele, só repensa. Eu não vou falar que você tá errado. Eu acho que você tá errado, é minha opinião. Mas eu não vou afirmar, assim, que você categoricamente tá errado, tá falando besteira. Mas só pensa. Reveja a entrevista dele. Veja como ele falou. Veja se tem alguma coisa a ver mesmo, ou se é só um fenômeno, se é só um comentário que tá circulando e você caiu nessa bait. Porque pra mim é bait, cara. Agora, uma outra coisa interessante. Vocês sabiam que o Thiago Leifert acertou a lista, cara? Ele gabaritou. Antes do Ancelotti convocar a lista oficial, o Thiago Leifert, numa live do canal dele, no mesmo dia, durante a manhã, a convocação foi feita às 5h30, 6 horas da tarde mais ou menos. O Thiago Leifert, às 9h30, 10 horas mais ou menos na live, fez a lista dele, que ele acreditava que ia ser a lista oficial, e simplesmente gabaritou os 26 nomes. Isso é louco, cara. Pode botar o Neymar. Neymar será convocado. Tá hoje. bom. Pode botar o Neymar. Quem será o terceiro goleiro? Neymar será convocado. Ele gabaritou e vem gabaritando há muito tempo. Acertou, né? Cara, isso é maluco, cara. O cara acertou o Everton. Assim, a gente tinha opções de goleiro ali. Alisson, Ederson, Hugo Souza, Bento e o Everton. E ele cravou o Everton, sendo que nesse momento tanto o Bento quanto o Hugo Souza eram jogadores que tinham mais possibilidade. Ele dá a explicação dele depois, falando que é porque o Everton é um goleiro multicampeão e o gol é uma posição que você não testa historicamente, né? Você vai colocar um jogador de 17, 18 anos ali na ponta, no ataque, no meio campo, na Copa do Mundo. Mas você não vai querer levar um goleiro de 18, 19 anos para uma Copa do Mundo, né? Porque é uma posição que precisa de experiência, precisa de gente com pulso firme, que não vai errar. O Bento cometeu uma falha recentemente grotesca e o Hugo Souza, ele estaria sendo mais cogitado por ser um especialista em pênaltis, né? Mas o próprio Tafarel deu entrevista falando que ele não vai levar nenhum goleiro só por ser especialista em pênalti. Então aí, meio que tava claro, sim, por um bom olhar, que o Everton já tava dentro. Só que, aparentemente, só o Thiago Leifert teve esse olhar, né? É. O Everton, junto com o Alisson e com o Ederson, e digo mais, ele é o segundo goleiro, ele tá à frente do Ederson ainda. Olha, cravou Eu o acho que segundo o goleiro. Everton irá Será? para a Copa do Mundo. Eu acho que o velho sabe da importância do Thiago, mas acho que essa vaga de cascudo da zaga vai ficar pro Danilo. Ele gastou. Olha lá. Ele cravou também o Thiago Silva fora da Copa, cara. No Danilo. Paquetá, gente, E Paquetá o vai. Ele foi ver o Paquetá ontem. Cravou o Paquetá também, que tá em má fase. É porque ele tem uma informação privilegiada, né? Eu, por exemplo, não sabia que o Ancelotti tinha ido ver o Paquetá. Então, assim, é uma pessoa muito mais bem informada do que a maioria também, né? O Endrick também era uma dúvida, né? Porque o Ancelotti deu entrevista falando que o Endrick era um jogador para se focar mais para a próxima Copa, né? Para este ciclo que vai ter para a próxima Copa e que deixou todo mundo acreditando que ele não ia levar o Endrick, mas no final das contas o moleque tá jogando muito, o Ancelotti não tinha como fazer isso. Porque se o Ancelotti perde a Copa, vamos supor, o Ancelotti é eliminado nas quartas ou nas oitavas, não levou o Endrick, não levou o Neymar, cara, acabou o Ancelotti, ele vai ser demitido do cargo, vai ser odiado no Brasil inteiro. Agora, ele perdendo a Copa com o Endrick e Neymar, na cabeça das pessoas, a responsabilidade não foi do Ancelotti. Foi do Endrick, do Neymar e dos outros jogadores que não garantiram em campo, cara. Pega essa visão. Isso aí vai, certeza. Coloquei 5. Tá, pode botar o Neymar. Ryan, Pô, tá vigor físico. Cara, ele garantiu até o Ryan. O cara cravou até o Ryan. É muito brabo. Não tem como, cara. Quiser ver o vídeo inteiro, vai lá no canal do Thiago Leifert. Eu também não tô afim de levar strike aqui, né? Não sei como funciona mais ou menos. Se eu posso colocar o vídeo inteiro aqui. Então vou sempre dando uns cortinhos, comentando. Mas é isso, cara. Minha opinião, o João Pedro
merecia ter sido convocado. Ele poderia ter colocado no lugar do Martinelli, que é um jogador que hoje tem 29 gols na Premier League, só 29 jogos e só um gol. Então é um jogador que tem uma média de 0, eu sei lá, deve ser 0,1 para menos gol por jogo, cara. Porque o cara que fez 30 jogos e fez só um gol, 4 assistências na Premier League, ele foi convocado. E o cara que tem 15 gols em 30 jogos, média de um gol a cada 2 jogos, muito melhor. E a centroavante, que é uma posição que o Brasil tava precisando, ele não foi convocado. Eu acho essa lista um pouco incoerente na parte ofensiva. Defesa, zagueiros, goleiros, meio campo, beleza, cara. O meio campo a gente tá com uma safra horrível mesmo. Não tem muito o que fazer. É 4 volantes e um meia ali só pra garantir ter uma opção, que é o Paquetá. Eu não colocaria o Paquetá, né? Mas o Andrei Santos tá em má fase, ele também é segundo volante. Gabriel Sara é ridículo, não dá nem pra se considerar. Então, óbvio que tinha que ser o Paquetá, não tem muitas opções. Mas ali pra ofensividade, eu tiraria... Se eu fosse o Ancelotti, eu tiraria o Gabriel Martinelli, talvez até o Ryan, cara, para levar o João Pedro. Mas é isso, a convocação tá feita, comenta aí o que você acha. Você acha que o João Pedro acabou tirando a sua própria posição, a sua própria vaga na Copa quando falou do Neymar? Ou você tá concordando mais comigo? Eu acho que não é bem por aí, não tem nada a ver. Muito obrigado, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.